Drácula, escrito por Bram Stoker e publicado em 1897, é uma das obras mais icônicas da literatura de terror. Mais do que uma simples história sobre um vampiro, o livro é uma viagem ao medo humano, às sombras da mente e aos conflitos entre a razão e o sobrenatural. A trama mistura suspense, romance e mistério, criando uma atmosfera sombria que continua fascinando leitores mais de um século depois. A história começa com Jonathan Harker, um jovem advogado inglês que viaja até a Transilvânia para ajudar o Conde Drácula na compra de propriedades em Londres. A viagem, inicialmente profissional, logo se transforma em um pesadelo. Ao chegar ao castelo, Harker percebe que está preso em um lugar isolado, dominado por uma presença assustadora. O conde é um homem de aparência nobre, mas cercado por uma aura de morte. Aos poucos, o protagonista descobre que seu anfitrião é um vampiro, uma criatura que se alimenta do sangue dos vivos para manter-se imortal. Quando Drácula parte para a Inglaterra, a história se espalha entre diferentes personagens e vozes, como Mina Murray, a noiva de Jonathan, e Lucy Westenra, sua melhor amiga, que se torna uma das primeiras vítimas do conde. A narrativa também apresenta o professor Van Helsing, um médico holandês que se torna o símbolo da luta entre a ciência e o oculto. Ele representa a razão e o conhecimento, mas também a fé e a coragem diante do inexplicável. O romance é construído em forma de diários, cartas, recortes de jornais e registros pessoais. Essa estrutura epistolar dá um tom de realismo à história, como se o leitor estivesse diante de documentos autênticos de um caso terrível. Esse recurso foi revolucionário para a época e contribuiu muito para o clima de mistério e verossimilhança da obra. O grande mérito de Stoker está na criação de uma atmosfera de medo psicológico. O horror não surge apenas nas cenas explícitas, mas principalmente na sugestão no que não é visto, mas sentido. O castelo de Drácula, com seus corredores silenciosos, sombras em movimento e janelas voltadas para o abismo, é mais do que um cenário, é um personagem vivo que respira e ameaça. Mas Drácula vai além do terror sobrenatural. O livro reflete as angústias da era vitoriana, período em que foi escrito. A Inglaterra do final do século XIX vivia o auge da ciência, mas também o medo de perder a moral e os valores tradicionais diante das novas ideias. O vampiro, nesse sentido, simboliza o medo do desconhecido, da decadência moral e da invasão estrangeira. Drácula vem do leste europeu, atravessa o mar e infiltra-se na sociedade londrina. Uma metáfora poderosa para os temores de contaminação cultural e sexual que rondavam a época. A figura do vampiro também carrega uma forte carga erótica e simbólica. O ato de sugar o sangue é, ao mesmo tempo, violento e íntimo. As cenas em que Drácula se aproxima de suas vítimas têm um tom de sedução, sugerindo o conflito entre desejo e repulsa. Lucy, por exemplo, é uma jovem inocente que, após ser atacada, se transforma em uma criatura sensual e perversa. Essa transformação reflete o tabu sexual da sociedade vitoriana, onde o prazer era visto como algo perigoso e pecaminoso. Outro ponto fascinante é a oposição entre modernidade e arcaísmo. Enquanto Van Helsing e seus aliados usam ferramentas modernas, como sangue para transfusões e registros mecanográficos, Drácula representa o passado, o mito e o sobrenatural. É o embate entre a ciência racional e as forças antigas que desafiam toda a explicação. Essa dualidade mantém a narrativa tensa até o fim, pois Stoker não oferece uma vitória completa da razão. Mesmo derrotado, o vampiro permanece como uma sombra eterna na imaginação humana. O personagem Conde Drácula tornou-se um dos maiores ícones da cultura popular. Sua imagem, capa preta, olhar hipnótico e presas afiadas, atravessou gerações, adaptando-se ao cinema, teatro e televisão. No entanto, o Drácula de Stoker é muito mais complexo do que o vilão caricatural de muitas adaptações. Ele é ao mesmo tempo monstruoso e trágico, uma criatura condenada pela eternidade, que desperta tanto medo quanto compaixão. Há também um subtexto religioso marcante. A cruz, o alho e a luz do sol, símbolos cristãos de pureza, são as únicas armas contra o mal. O livro apresenta uma batalha entre o sagrado e o profano, onde a fé, mais do que a ciência, é o que permite aos personagens resistir. Essa presença espiritual dá à obra uma dimensão moral. O vampirismo é visto como uma corrupção da alma e sua destruição como um ato de redenção. O final do romance traz uma sensação ambígua de alívio e melancolia. Drácula é destruído, mas o mal que ele representa nunca desaparece completamente. Fica no ar a ideia de que o medo pode ser vencido, mas jamais erradicado. Essa ambiguidade é o que faz de Drácula uma obra tão duradoura, porque fala de algo essencialmente humano. O medo da morte, do desejo e do desconhecido.
Mais de um século depois, o livro de Bram Stoker continua atual. Seus temas, poder, desejo, controle e fé, permanecem universais. O terror que ele cria não depende de monstros ou sustos, mas do encontro com o que há de mais escuro dentro de nós mesmos. Drácula é, acima de tudo, um espelho. Nele vemos refletidos nossos próprios medos, fraquezas e tentações.